Saúde os meus queridos e amados irmãos, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez aqui reunidos para meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor, esta palavra abençoada que nos direciona para o verdadeiro caminho de encontro ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ares, na glória, onde o mal cessa de perturbar. Amém, irmãos? Muito bom estar aqui com meus amados irmãos, glorificando, bendizendo e adorando esse precioso nome que é sobre todo nome. Estamos já com alguns irmãos aí conosco e nós iremos meditar um pouquinho na palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 13. Os irmãos abram aí para a nossa meditação nesta noite. 1 Coríntios capítulo 13. Aleluia, glória a Deus. Vamos fazer uma breve oração para nós meditarmos nesta noite. Convido os nossos amados irmãos aí para se fazerem participantes deste momento. Maravilhoso Deus, santo, bendito e eterno Pai, aqui estamos, meu Senhor da glória, diante de Ti, para Te louvar, Te bendizer, Te engrandecer, Te agradecer pelos Teus benefícios em nosso favor. Nós Te pedimos que neste momento o Senhor tome o primeiro e último lugar, que o Senhor faça cativo aos nossos pensamentos somente a Ti, que o Senhor visite a todos os nossos irmãos que estão participando dessa transmissão ao vivo, que posteriormente irão assistir a este vídeo. Te pedimos que o Senhor fale com todos nós, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos unja com Teu glorioso Espírito, nos dê da Tua graça nesta noite, é o que nós Te pedimos desde já e Te agradecemos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus, diz assim a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13 para a nossa meditação. Aleluia, aleluia. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu descobrisse toda a minha fortuna, distribuísse toda a minha fortuna para os pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece e não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque o que é em parte conhecemos e em parte
profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por um espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. O dom supremo do amor, meus amados irmãos, que esse é o único que vai nos acompanhar na nossa ida para a eternidade. E os demais dons são preciosos, são importantes aqui neste mundo, aqui nesta terra. Eles têm o seu valor na obra de Deus, que nós devemos usar como ferramentas para a igreja do Senhor, em favor da obra de Deus. Mas o dom supremo do amor, o amor puro, o amor que é sofredor, que é benigno, que não é invejoso, o amor que não trata com leviandade, que não se ensoberbece, que não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suporta mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, que é sofredor, que tudo crê, que tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Havendo profecias, elas serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então o que é perfeito é o Senhor da glória que vem buscar a sua igreja. Somente o amor nos acompanhará. O que é em parte profecia, que muita gente supervaloriza, dons espirituais como dom de profecia, dom de cura, todos esses dons que são em parte, dom de línguas, né? Tudo isso que é em parte ficará. Somente nos acompanhará o dom supremo do amor. E aí tem essas três coisas básicas que nós não podemos perder nesta nossa caminhada: a fé, o amor e a esperança. Nós temos que sempre estar, pelo menos, com essas três armas, né, ao nosso lado e a nosso favor: a fé, o amor e a esperança. A fé em Deus, que tudo pode, tudo é possível àquele que crê. E sem fé é impossível agradar a esse Deus tão poderoso, esse Deus tão precioso. E tem coisas que são antagônicas a este amor, a esta fé, a esta esperança. São coisas que, assim como elas nos ajudam, tem as coisas que nos destroem. Tais como o ódio, que é antagônico ao amor, a inveja, né? Porque o verdadeiro amor não inveja, né? O orgulho, o verdadeiro amor não trata com soberba. Então, o orgulho, a inveja e o ódio são coisas que podem nos destruir, que podem nos atrapalhar nessa nossa caminhada, né? O orgulho é muito perigoso. Tem gente que abre a boca com maior facilidade e diz: eu tenho orgulho, né? Tenho orgulho de ser, tenho orgulho disso, daquilo outro. Nós devemos desprezar esse sentimento, porque ele foi um sentimento que fez parte, né, do arqui-inimigo das nossas almas, quando ele foi, né, colocado, lançado por terra. Ele disse: eu colocarei meu trono acima do Altíssimo. E foi esse orgulho dele que foi a desgraça dele. Isso pode nos destruir. Nós devemos ter muito cuidado. A soberba e o orgulho são irmãos gêmeos, né? E a Bíblia diz lá em Provérbios 16:18, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito antecede a queda, né? A humildade, ela produz honra, né?
Provérbios 29, 23 diz: a soberba do homem o abaterá, mas a humildade de espírito obterá honra. Diz assim também a palavra do Senhor, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e adiante da honra vai a humildade. Também Provérbios diz assim a palavra do Senhor. O que é que significa dizer? Nós já falamos sobre isso aqui. A humildade, ela vai abrindo porta para a honra. A humildade é algo tremendo que Deus valoriza, e Ele exalta o humilhado e humilha o exaltado. Diz assim a palavra do Senhor. Ele lá em 1 Pedro, né, diz assim a palavra do Senhor, capítulo 5 e versículo 6, né? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, porque ao seu tempo, para que ao seu tempo ele vos exalte. Então, nós devemos ter a humildade como um sentimento, como uma ferramenta, como uma arma nossa para conquistar, porque Deus, ele se agrada das pessoas humildes. As pessoas humildes geralmente são pessoas que não têm inveja, as pessoas humildes têm facilidade em amar. A pessoa humilde com certeza nunca foi, nunca será soberba, né? E o soberbo, o orgulhoso, diz a palavra de Deus que em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, é aquele, pois, que pensa estar de pé, que olhe para que não caia. Tem muita gente no meio do povo de Deus que gosta, né, de ter aquele olhar altivo e dizer: não, eu não faço isso, isso aqui eu não faço, eu sou bom nisso, eu sou bom nisso. E a Bíblia adverte a todos nós: a pessoa que assim fala está sendo soberba, orgulhosa, né? A soberba precede a ruína, a altivez de espírito antecede a queda. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12: aquele, pois, que pensa estar de pé, que olhe para que não caia. A vontade de Deus para as nossas vidas está sintetizada no texto bíblico que diz: ele te declarou, ó homem, que é bom e que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Então, o que Deus quer de nós é que nós pratiquemos a justiça, que amemos a misericórdia e andemos em humildade com o nosso Deus. Então, isso é que é bom, né? E agradável a Deus, é o que Ele pede de nós. Amém, irmãos? Então, devemos tomar muito cuidado. E a humildade, ela é de grande valor para as nossas vidas, né? Coisas como a lealdade, fortalecer os valores familiares, ter compromisso com a obra de Deus, com a verdade, com as coisas corretas, né? Ter respeito pelas pessoas, são coisas que nos ajudam nessa caminhada. E quem ama, perdoa, quem ama, respeita as pessoas, quem ama, cultiva os valores familiares e com certeza será triunfante nesta caminhada. Mas devemos ter muito cuidado, porque tem muita gente ensinando por aí que a salvação e a vida eterna é pelas obras, mas a Bíblia diz lá em Efésios 2 e 8, a salvação é pela graça, né? Por meio da fé, né? Isso não vem de vós, é dom de Deus. Para quê? Para que ninguém se glorie, para que ninguém bata no peito e diga: eu faço boas obras, eu faço caridade, eu vou morar no céu. Não, a salvação é pela graça. Pela graça é dom gratuito de Deus, mas não é de graça. Por que não é de graça? Porque tem um preço a ser pago, nós temos que trilhar esse caminho, né? Amar o que nos odeia, os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem, né? Temos que perdoar, é um preço a ser pago para sermos, né, agradáveis a Deus, andar
amar a justiça, a misericórdia e ter fé. Tem gente que diz, que eu já vi gente falando, que não acredita naquela promessa lá feita em Atos, aquele carcereiro, que ele perguntou: o que é que eu faço para ser salvo? E ele disse: crê no Senhor teu Deus e serás salvo tu e tua casa. A Bíblia diz, olha, meus amados irmãos, que nós temos que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus disse que se eu tiver fé do tamanho do grão de mostarda, se eu disser para o monte, saia daqui, vá para ali, ele vai, quanto mais a minha família ser salva, né? Se, como diz lá em Miqueias, se eu amo a justiça, se eu ando em fé, né, fazendo misericórdia, tendo misericórdia, eu com certeza serei galardoado, nós seremos galardoados. Amar a misericórdia, andar humildemente, praticar a justiça, né, e andar em fé, são as coisas que são agradáveis a Deus, e nós devemos ter isso colado no nosso coração, na nossa mente, para que nós não desagrademos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Mas nós vemos que o ser humano, ele prima, né, por querer as coisas que o distanciam de Deus. Nós somos pessoas amadas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Nós somos escolhidos, né, de Deus, fomos tirados de onde estávamos, da cegueira espiritual, do lamaçal de pecado, fomos trazidos para a presença dele, para esta caminhada de aprendizado, né? Mas, infelizmente, o ser humano, porque a nossa guerra é da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, o ser humano, né, as coisas que dão prazer ao ser humano, elas são caras e pagas e nos distanciam de Deus e nos levam para a perdição eterna, né? As melhores coisas da nossa vida que nós temos, elas são de graça, né? O fôlego de vida, você está respirando, eu estou aqui respirando com um pouco de dificuldade ainda, mas o fôlego de vida é de graça. O amor de Deus por nós é gratuito. A salvação e a vida eterna são de graça. Mas tem muita gente que os homens só dão mais preferência, prioridade às coisas que são pagas, que geralmente agradam a carne e desagradam o espírito e o distanciam de Deus. A palavra de Deus tem conselhos maravilhosos que podem nos ser de grande proveito e podem nos proporcionar uma vida tranquila aqui na terra, né? Com a paz que excede todo o entendimento. Ser cristão, ser crente não é fácil, mas quando nós estamos com Ele, na presença dEle, Ele nos concede a paz que excede todo o entendimento e guardará os nossos corações, os nossos sentimentos em Jesus Cristo, diz Filipenses 4:7, né? O mundo vindouro, né, e a recompensa da vida eterna na presença de Deus, tudo isso, né, nós temos de graça se nós observarmos esses conselhos maravilhosos que tem na palavra de Deus, né? Não é teoria criada por homem, não é teoria inventada por homem, são essas preciosidades que nós temos na palavra de Deus, esses conselhos que nós temos na palavra de Deus, que são conselhos gratuitos, mas que muitas pessoas não valorizam, né? Conselhos dos nossos pais, os conselhos que são de graça das pessoas mais velhas, né? Que Deus levanta os nossos pais para nos orientar, para nos dar direcionamento na nossa vida. Nós devemos observar isso, que são coisas gratuitas dadas por Deus, mas geralmente os homens, eles rejeitam. E nós sabemos que as coisas pagas que o ser humano valoriza, como bebedice, prostituição, cigarro, droga, né, adultério, todas essas coisas são pagas, são caras e nos distanciam de Deus. Mas as coisas boas, né, são de graça. O amor de Deus, o fôlego de vida, a vida eterna, tudo isso nos é dado de graça. A salvação e a vida eterna nos é dada de graça. E quantas pessoas já trilharam esse caminho, mas rejeitam ou rejeitaram ou, né, menosprezaram, e nós aqui estamos nesse caminho, trilhando esse caminho na presença de Deus, buscando
o amor de Deus, buscando o reino de Deus e a sua justiça, buscando a Deus enquanto se pode encontrar, e os dias estão aí claros que são maus, tudo que está previsto na palavra de Deus está se cumprindo, e nós devemos aproveitar esse grande momento que o planeta Terra está vivendo para focarmos no tempo vindouro, que é o tempo de estarmos na casa do Pai, na presença de Deus por toda a eternidade. Isso aí nós devemos perseverar em fé. Se tivermos fé, nós conseguiremos vencer. Fé em Deus, ter amor, ter esperança de que nós conseguiremos trilhar esse caminho e chegar àquele outro lado. Ele gratuitamente, amorosamente está a nos chamar. Eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir, eu cearei com ele, ele ceará comigo. Às vezes eu me sinto, repetitivo, mas quem sou eu para questionar a esse Deus? Tenho que fazer o que ele diz, o que ele manda e o que ele orienta. Amém, irmãos? Não podemos estar questionando, isso aqui eu não vou falar porque eu já disse um dia desse, aí eu não vou poder repetir. Sim, temos que repetir como exercício de fixação, para que isso não saia da nossa mente e dos nossos corações, e nós possamos, naquele grande dia, podermos cantar o hino da vitória com o nosso Deus. Amém, irmãos? Então, temos que observar esses detalhes, Ele nos chama, Ele está sempre a nos chamar. Vem, a salvação é de graça. Venha para a presença dEle, venha ter este momento de intimidade com Ele, venha ter esse relacionamento. Ele nos chama sempre para esse relacionamento amoroso e maravilhoso, que esse relacionamento, sim, tem que começar aqui na terra. A Bíblia diz lá em Hebreus 9:27, aos homens é dado morrer apenas uma vez, vindo após isto o juízo. Então, o relacionamento com Deus, para que ele dure por toda a eternidade, ele tem que começar aqui nesta terra, tem que começar aqui para nós podermos usufruir deste relacionamento com ele por toda a eternidade. Mas o começo é aqui, o começo é neste mundo aqui, para que no mundo vindouro nós possamos cantar o hino da vitória e estarmos eternamente na presença de Deus, Deus está sempre a nos falar, a nos chamar, a nos convidar para esse relacionamento. E diz assim a palavra do Senhor em Lucas 18:29. Ele disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mães, ou irmãos, filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e no mundo vindouro a vida eterna. Amém, irmãos? Então, temos que iniciar neste mundo este relacionamento, para no mundo vindouro nós podermos usufruir de todas essas bênçãos que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para os que o amam. E nós estamos neste caminho, trilhando este caminho, esperando o grande dia de podermos estar na presença dele 100 vezes mais aqui na terra, e no mundo vindouro teremos uma recompensa de estarmos ali por toda a eternidade com esse Deus maravilhoso, com esse Deus lindo, que faz muito mais por nós do que qualquer pessoa pode fazer. Conselho de pai é bom, conselho da palavra de Deus de graça é bom, mas os homens dão prioridade, dão preferência aos conselhos dados por cocheiro, pago. Cocheiro? Sim, os coach que estão por aí. É cocheiro,
Cocheiro é coach, é a mesma coisa, que ensina, que dá rédea a cavalo, que dá instrução para o cavalo, né? Os terapeutas, psicólogos, nada contra, né? Os psiquiatras, as pessoas correm para lá. Tem conselhos lindos e maravilhosos na palavra de Deus que podem nos livrar de depressão, de vários problemas nesta vida. E nós, seres humanos, costumamos não valorizar, né? Nós não costumamos não valorizar esses que vendem conselho. Conselho de graça ninguém quer, né? E o conselho que esse pessoal vende, nem o plano de saúde cobre, paga. A gente tem que meter a mão no bolso mesmo, abrir a carteira e pagar, porque o cocheiro, o terapeuta, o psiquiatra, o psicólogo, eles não, né? Só atendem e paga a consulta. E agora os conselhos preciosos dados aqui nessa palavra, na palavra de Deus, dado por nossos pais, pelos nossos avós, que podem nos livrar de muitas situações difíceis, porque Deus disse: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e sejam prolongados os teus dias na terra. E as pessoas costumam fazer ouvido de mercador a conselho de pai e mãe. Por isso que tem tanto pai enterrando os filhos, porque os filhos não ouvem os conselhos do pai. Meu filho, não vá não faça isso não, né? E aí, hoje mesmo, entrou em contato comigo uma irmã de um outro estado, dizendo que o sobrinho dela, da igreja, pegou uma meninazinha da igreja, aí foi lanchar antes do recreio, né? Fornicou com a menina engravidou, a menina menor. Aí sabe o que aconteceu? Ele foi condenado a 9 anos de cadeia, recorreram, perdeu e já está condenado em segunda instância, já está preso. Vai passar, tem 9 anos de condenação. Um menino que estava dentro da igreja, dizendo glória a Deus, aleluia, indo para os cultos, mas deu lugar a obra da carne, não deu ouvido ao conselho do pastor, do seu líder espiritual, né? Porque os líderes espirituais dão conselho de graça para o bem, para o nosso bem, mas as pessoas não valorizam. Chega um cocheiro cobrando R$1.200, 10 de 120, cobrando R$2.000 por um final de semana aqui num centro de eventos, vai, todo mundo paga e diz: pronto, resolvi meu problema, né? Pagando a um cocheiro, mas não quer ouvir um conselho de graça. Se esse jovem tivesse ouvido o conselho de graça dado pelos seus pais, o pastor na igreja, ele não tinha feito isso que fez, não tinha fornicado com a menina, não tinha se prostituído, não tinha recebido essa condenação. Temos todo dia exemplos ao nosso redor. Tem um ditado que diz que o inteligente, né, aprende o sábio aprende com os erros dos outros, o inteligente aprende com os próprios erros. E o tolo nunca aprende, né? O tolo não aprende, ele pode ver os exemplos dos outros, leva na muleira, mas não aprende de jeito nenhum. O insensato, o tolo. Então, nós, meus amados irmãos, temos aqui, né, um Deus que está sempre a nos chamar, a nos convidar. Venha para esse relacionamento enquanto é tempo, buscar o reino de Deus enquanto se pode achar, né? E nós devemos aproveitar, né? Este momento que nós vivemos é o próprio Deus falando, né? Olhe, tudo que está na minha palavra está se cumprindo e se cumprirá. Ou escute, venha, atenda ao meu chamado, venha fazer uma aliança comigo e eu te darei graça por toda a eternidade, te darei uma vida eterna, gloriosa na minha presença. Você que neste momento está ouvindo esta palavra, eu peço que você coloque a mão no seu coração e repita esta oração que nós iremos fazer. Amém? Feche os olhos, coloque a mão no coração e repita essa oração. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou ao 3º dia para o perdão dos nossos pecados. Eu o aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Deus, tem misericórdia de mim e perdoa os meus pecados. Apaga as minhas transgressões, as minhas iniquidades e ajuda-me. Senhor Jesus, eu abro o meu coração para que o Senhor faça morada e me transforme na pessoa que quiser que eu seja. E todas as coisas que eu preciso mudar,
ajuda-me. Espírito Santo, guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. Pai, escreve o meu nome no livro da vida e apaga o meu nome no livro da culpa. E eu serei para ti filho, e tu serás para mim meu Deus e meu Pai, e nunca mais eu terei outro Deus além de ti. Repita esta oração, meu amado irmão, que você está dando o primeiro passo para este relacionamento com Deus. Assim que nós terminarmos a transmissão, eu vou postar nesse grupo aqui essa oração para que você possa fazê-la, né, junto dos seus, junto aí dos seus familiares, dos seus entes queridos, e Deus com certeza vai ouvir, vai pegar você, tomar você pela sua mão direita e vai o conduzir a um relacionamento grandioso, maravilhoso com Ele, algo tremendo, que é uma das coisas, é a coisa melhor que aconteceu na minha vida, foi eu iniciar esta caminhada com Jesus, né? Iniciar esse relacionamento com Deus por intermédio da bendita e gloriosa pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que só há um Deus e um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, somente por intermédio dele nós podemos, né, que é o intermediador desta nova aliança, somente por intermédio dele nós podemos nos relacionar com o nosso Criador. Nós que estávamos afastados de Deus, né, pelo pecado, nós só por meio de Jesus Cristo, que deu a sua vida na cruz do Calvário, que ressuscitou ao terceiro dia, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Essas, meus amados irmãos, são as palavras para esta noite, a meditação para nós nesta noite. Ele está chamando, venha. Ele está chamando, venha se relacionar comigo. Os dias são maus, né? Os eventos que estão previstos na palavra de Deus estão cada dia mais próximos de acontecer. E este, repito e não me canso, este momento que nós vivemos é o próprio Deus mostrando para toda a humanidade que o que está nas Escrituras, né, é a verdade. Que haveriam guerras, rumores de guerra, né, terremotos, maremotos, pestes, né? Pestes. E nós estamos vivendo este momento, peste. Todo mundo confinado com medo de algo invisível. Mas somente o Deus invisível pode nos dar livramento, escape e levar-nos para morar com Ele eternamente no céu. Amém? Vamos orar agradecendo a Ele por este momento. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta riquíssima oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta noite. Te agradeço pela vida de todos os amados irmãos que estão participando desta transmissão ao vivo, por todos que ainda vão oportunamente assistir a este vídeo. Nós te pedimos que o Senhor visite a todos os familiares dos nossos amados irmãos que tiverem acesso a essa palavra, que o Senhor possa abraçá-los, que o Senhor possa entrar com salvação em todas as famílias aqui representadas. Visita ali os nossos amados irmãos da Igreja Plenitude de Bênção em Canindé, cobre-os com teu sangue. Meu Senhor da Glória, faz ali um mover e que os amados irmãos continuem perseverando, que brevemente nós estaremos vivendo um novo tempo, um novo momento para a honra e glória do teu nome. Abençoa também ali os irmãos da Igreja Plenitude de Bênção em Pindoretama, cobre com teu sangue também. Guarda, fortalece, ajuda e livra de todo mal, repreende toda a fúria do adversário. A todos nós, meu Deus, que estamos aqui diante de Ti, nós te pedimos que o Senhor nos cubra com teu sangue, nos livre de todo mal e nos ajude nesses momentos difíceis. É o que nós te pedimos desde já e te agradecemos em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e graças a Deus. E que o amor de Deus, a graça, a paz e a plenitude das bênçãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e os dons do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje para todo sempre.
Amém, amém e amém. Que Deus fortaleça a nossa fé, que Deus nos ajude nesta caminhada, que Deus nos dê um reavivamento, que Ele nos ajude a aumentar a nossa fé, a nossa esperança, e brevemente nós estaremos juntos para a honra e glória do Senhor. Amém? A paz do Senhor a todos, um beijo em todos, que Deus os abençoe e até a próxima oportunidade em nome de Jesus. Amém.